Uma boa tarde a todos. Mais uma vez, irmãos, estamos aqui para estudarmos a palavra de nosso Deus. Louvado seja Deus por isso, porque Ele está nos dando mais um dia de oportunidade, mais um dia de vida. Eu vou gravar esse vídeo, né? Mais uma vez, um vídeo aqui para os nossos irmãos, amados irmãos que são inscritos aí no canal, né? E aqueles que os irmãos que são inscritos no canal, se puder compartilhar, né, esse canal aí, divulgar para os seus amigos, seus irmãos, para que venham também ter os mesmos conhecimento da palavra de Deus com os irmãos já têm. Então nós vamos gravar esse vídeo e iremos falar sobre um assunto bem interessante, irmão. Outro dia eu vi um anúncio que dizia assim: quer ver um adventista gaguejar? Pergunte para ele e mande ele mostrar na Bíblia onde tem dizendo que Adão e Eva observaram o sábado. Olha que interessante. A Bíblia mostra que Adão e Eva guardaram o sábado. Será? Porque um irmão outro dia disse: se vocês... Eu não vi. Adão e Eva, eu nunca vi. Na Bíblia eu não encontrei ainda dizendo que Adão e Eva guardavam o sábado. Mas vocês adventistas do sétimo dia dizem que sim. Será que realmente Adão e Eva guardaram o sábado, irmão? E mais, a origem do sábado. Onde se deu? Será que o sábado ele é judeu? Será que ele foi dado para os judeus? E o sábado foi dado em que tempo? Em que dia? Qual foi o período ali que o sábado foi dado? Lá no Monte Sinai? Será que a lei foi dada no Monte Sinai? Será que é isso que a Bíblia ensina? Que a lei de Deus foi dada no Sinai, inclusive o sábado? Vejamos, irmão. Nós vamos pegar um texto bíblico para a gente analisarmos aqui esse contexto todo aqui que eu acabei falando sobre a origem do sábado, sobre se Adão e Eva guardaram o sábado sim ou não. Veja só, irmão. Quando a gente vai para Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, diz assim, versículo 1. Olha lá, vamos acompanhar comigo aí. Aquele irmão que tiver uma Bíblia, pois vamos acompanhar aí. Se não tiver uma Bíblia, como de sempre, pega aí um caderno, pega uma caneta e faça anotações, para que a gente possa aprendermos junto esse assunto tão maravilhoso da palavra de Deus. Veja só, em Gênesis, no capítulo 1, verso 2, diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Isso era sexta-feira. Foram acabados. Aí no versículo 2, havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Primeiramente, a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia. Olha que interessante. Aí diz assim: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou. Aqui não diz que é o sábado. Alguns irmãos podem dizer: não, aí não está falando do sábado. Aí está falando do sétimo dia. Outro dia eu estava conversando com um irmão de outra denominação. E ele diz assim: sim, irmão, aí está falando do sétimo dia, não está falando do sábado. Por exemplo, se eu começo a trabalhar quinta-feira, qual é o meu sétimo dia? Isso foi o que ele falou para mim. Mas realmente aqui, Gênesis capítulo 2, verso do 1 a 3, não está falando, não está falando diretamente do sábado. Porque não citou o nome do sábado, mas falou o nome do sétimo. Mas disse que era o sétimo dia. E mais, a Bíblia diz que Deus descansou nesse dia. Mas como é que Deus descansou? Se Isaías diz que, o profeta Isaías diz que Deus não se cansa. Se Deus não descansa, por que Moisés aqui diz que Deus descansou? Por que será? Se Isaías diz que Deus não se cansa. Isso é algo para a gente refletirmos? Irmãos, quando a gente vai para Êxodo, no capítulo 20, verso do 8 a 11, diz que o sétimo dia é o sábado. Lá diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e a fonte e tudo que neles há. E tudo que neles há. Então, o sétimo dia é o quê? O sábado. Então, Deus ele descansou em que dia? Sétimo dia. Então, que isso possa ficar claro. Então, o sétimo dia, irmão, quando a gente vai para Êxodo, no capítulo 20, ele diz assim, ó: lembra-te do dia de sábado. Ele fala dessa forma para quem? Para os judeus, o seu povo. Quando ele diz lembra-te, é porque o sábado já existia. E por algum motivo, aquele povo estava o quê? Esquecendo. Então, quando Deus dá o mandamento, ele diz lembra-te.
Porque Deus, se o mandamento não existisse, Deus não tinha dito. Lembra-te, tu acha que eu vou falar para te lembrar de algo que você não sabia? Não, eu só peço para você lembrar de algo que você já sabe e que por algum motivo você e eu estamos esquecendo. Então, quando Deus diz lembra-te, é porque já existia a orientação de que eles deveriam observar esse dia. Então, aqui em Gênesis, Deus tem estabelecido o sábado. E ele descansou, sabe para quê? Para que eu e você também seguisse o que? O exemplo. Ele não descansou porque estava cansado, mas era para que você e eu seguíssemos o seu exemplo e descansássemos também neste dia, irmão. Mas a questão é, Adão e Eva guardaram o sábado? O texto não está dizendo, os irmãos podem falar desta forma, mas vamos para um texto bem interessante. Esse texto ele se encontra em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, e nós vamos ver um texto bem interessante. Capítulo 2, verso 27. Vamos ver o que Jesus fala lá. Jesus ele diz assim: então disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Interessante. O sábado foi feito por causa de quem? Do homem. Quando Deus criou aqui, terminou a sua criação e descansou no sétimo dia, descansou no sétimo dia. Eu lhe pergunto, Jesus está tirando aquela citação de onde? Quando ele diz assim, o sábado foi estabelecido por causa do homem, Jesus está dizendo assim, ó, o sábado foi estabelecido por causa de Adão e Eva. Sabe por quê? Porque o homem que existia naquela época que Deus estabeleceu o sábado, sabe quem era? Era os judeus? Não, irmão, não eram os judeus. Era Adão e Eva. Era Adão e Eva, deu para entender? Então Adão e Eva, eles eram os únicos observadores do sábado, o quarto mandamento da lei de Deus. Olha que bênção, que interessante, irmão. Então o sábado ele foi dado lá no Éden. No Éden. Ele não foi dado lá no Êxodo, não. Capítulo 20, não foi dado lá. A lei de Deus já existia? Sim, a lei. Como assim a lei de Deus existe? Como que ela poderia existir? Os irmãos podem dizer, se lá no Sinai foi onde Deus deu a lei a Moisés. Irmãos, a lei já existia. Lá no Sinai, ela passou a ser, ela foi dada de forma escrita. Deus deu a Moisés de forma escrita, mas a lei já existia. Lembra que Caim matou Abel e ele foi culpado de homicídio? Isso aqui em Gênesis capítulo 4. Deu para entender? Então, se Caim foi acusado de cometer homicídio, é porque ele pecou, ele transgrediu um princípio. E qual era o princípio? Não matarás. Deu para raciocinar? Então, a lei de Deus já existia, irmão. Já existia. Acontece que no Sinai ela foi dada de forma escrita em tábuas de pedra. Mas ela já existia. O sábado já existia. O sábado não foi dado para o judeu. Marcos 2:27 diz o que? Foi estabelecido por causa do homem. Lá não diz por causa do judeu. Diz por causa do homem. E a palavra homem lá não se refere a uma nação exclusiva. Mas se refere a todos. Todas as pessoas, ser humano. Todo ser humano. Então o sábado foi o quê? O sábado, irmão, nós vamos ter em conta. O sábado foi dado no Gênesis. Quando você vai para Êxodo 16, lá também Deus dá orientações para que o povo observe, para que o povo não venha atrás de maná, né, recolher maná no sábado, né, 16, 23, 24 em diante ali. Então Deus dá essas orientações. Então aqui a gente viu que o sábado foi dado no Jardim do Éden, foi dado para os judeus, lá no monte, lá em Êxodo 16 e Êxodo capítulo 20, onde lá Deus estabelece a lei de forma escrita para o povo. E Jesus ele faz a confirmação. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Citando aqui o texto de Gênesis capítulo 2. Desta forma, em Lucas capítulo 23, do 53 até o 56, não, 54 até o 56, lá no versículo 56 diz assim, ó, que as mulheres que foram ver o sepulcro de Jesus descansaram conforme o mandamento. Lá o texto diz que foi de acordo com o mandamento. O texto não diz que foi de acordo com o costume. Foi com o mandamento.
Por que o autor lá diz mandamento? Porque em Êxodo 20 fala dos mandamentos e o sábado está incluído lá. Se você tirar o sábado, fica 9 mandamentos. Não fica 10, fica 9. Sabe o que foi que Tiago, em capítulo 2, verso 10 a 12, disse? Aquele que guarda toda a lei tropeça num, ou seja, rejeita um, se torna culpado de todos. Então é bom refletirmos, irmão. Então, irmão, aqui fica a dica. Fica a reflexão. O sábado não foi dado para o judeu. O sábado foi dado para a raça humana. Se eu não me engano, em Isaías 56, lá vai falar dos estrangeiros. O sábado é para todos que abraçam a aliança do Senhor. Eu acho que é Isaías 56. Depois os irmãos podem pegar aí a Bíblia e ler esse texto. Muito lindo esse texto. É 56 mesmo. 56 vai ali dizer que todos aqueles que guardam o sábado e abraçam a minha aliança. Vendo como o sábado era para os gentios também. Tem o gentil é eu e você. É simplesmente para mim e para você. Nós que somos gentios. Então, irmão, os mandamentos de Deus são para são para os seres humanos, para toda a raça humana. Então, irmão, possamos refletir. Adão e Eva guardaram o sábado. A Bíblia não diz assim diretamente, Adão e Eva guardaram o sábado. Não, irmão. Mas quando Jesus disse que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e Deus ele estabeleceu o sábado lá no Jardim do Éden, significa que era para eles descansarem. Sabe para quem Deus deu o exemplo? Sabe para quem foi no primeiro momento? Foi para Adão e Eva. Porque só existia duas pessoas, Adão e Eva. Então quando ele descansou foi para dar exemplo, Adão e Eva. Que nós possamos refletir nesta mensagem e que possamos tomar uma decisão por ela, irmão. Como eu falei no outro vídeo aqui anterior que eu postei, se você deseja ter um estudo bíblico, se você deseja conhecer mais da palavra de Deus, eu estou aqui, irmão. Eu estou aqui para esse momento. Para estudarmos a palavra de Deus juntos, e termos mais conhecimento e chegarmos a uma conclusão de que realmente o que a palavra de Deus tem a nos ensinar, a nos dizer com relação a esta verdade. Porque nós sabemos que muitos têm distorcido a palavra de Deus, feito a palavra de Deus falar uma coisa que não está falando. Mas a Bíblia diz que eles distorcem, Pedro diz que eles distorcem a palavra de Deus para a sua própria perdição. Perdição, irmão. Ensinando uma libertinagem em vez de liberdade. Libertinagem em vez de liberdade. Que possamos refletir, irmão. O sábado foi dado no Jardim do Éden. Foi dado no Jardim do Éden. O sábado não foi dado no Sinai. O sábado não foi dado para o judeu. Foi para mim e para você. O judeu era sim o povo de Deus. Mas era um povo que deveria espalhar a mensagem de Deus para as nações. E eles falharam. Eles falharam. Mas hoje eu estou aqui. Eu estou aqui para trazer essa mensagem para ti. Eu estou aqui. A Bíblia diz que Deus fez o quê? Nos fez sacerdócio para proclamar as virtudes de quem? De Deus. Então eu estou aqui para levar a mensagem para ti, para você que deseja conhecer mais. Esse é o meu papel. Eu não sou o sabe-tudo. Quando eu dou um estudo bíblico, eu estou ensinando, mas estou aprendendo com o aluno. Eu não sou o sabe-tudo, mas o que eu sei eu lhe garanto que você também desejará conhecer mais e mais, irmão. Porque a palavra de Deus ela diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai nos libertar de quê, irmão? De algo que você está fazendo, praticando contra os princípios divinos. E a palavra ela só te liberta quando você aceita. Quando eu aceito. É desta forma. Mas o desejo de Deus é que nós viemos aceitar a sua palavra. E assim se preparar para aquele grandioso dia quando Jesus voltar. Então não basta eu dizer e você dizer: eu creio em Jesus, a minha fé ela move montanha. Não basta. Se a fé ela nos motiva o quê? A fé na Bíblia é comparada a um combustível. Vou dar um exemplo aqui. Comparada a um combustível que nos move a uma ação. A fé ela tem que te mover a permanecer no que está escrito. Se a sua fé não lhe leva a permanecer no que está escrito, a sua fé é morta. Então que nós não possamos ter essa fé morta. E nós possamos ter uma fé que ela seja o combustível que nos leve a uma ação. Louvado seja Deus, irmão. Que ela nos leve a uma ação. Qual é a ação? De permanecer fiel à palavra de Deus. A permanecer fiel ao que está escrito. Mas disseram que é assim. Não é o que disseram, irmão. É o que a palavra de Deus diz.
É o que a palavra de Deus diz. Nós devemos ter cuidado que a palavra de Deus diz que nos últimos dias, quais são os últimos dias? É o dia que estamos vivendo. Diz que nos últimos dias as pessoas e o recusado a ouvidos a verdade. Se você recusa dar ouvidos à verdade, a atender o que está escrito aqui, essa profecia está se cumprindo em ti. Então que possamos realmente, irmão, ter um coração de carne, que possa aceitar a mensagem de Deus, que possamos tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque o amanhã pode ser tarde. O apóstolo Tiago diz assim: o que é a vossa vida? Vocês são apenas como neblina que aparece por um instante e logo desaparece. Pois é, irmão, a gente está aqui hoje, mas amanhã nós não sabemos. E se nós dormirmos o sono da morte sem tomar uma decisão, só haverá uma possibilidade. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Nós não teremos o nosso lugar lá no paraíso de Deus. Infelizmente. Porque Deus quer? Não, é porque eu e você, foi você que tomou a decisão. Certo? Jesus ele não te pega pela mão e diz assim, vamos. Não, irmão. Ele mostra qual é o caminho. Qual é o caminho? É ele. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho. Se quisermos chegar ao céu, nós temos que seguir o quê? Palavra de Deus. Fica a reflexão aí, irmão.